Oi meninas, tudo bem com vocês? Espero que sim. Então, no vídeo de hoje eu vou trazer a história do meu pai, né? Como aconteceu o acidente e tudo mais, eu vou contar pra vocês. E vou deixando foto dele aqui, passando aqui do lado. Aí vocês falam se eu pareço com ele. Algumas pessoas dizem que eu pareço mais com ele. Outras falam que eu pareço com a minha mãe. Quando me vê na rua, tem vezes que fala: vixe, como essa parece com a Berivaldo. O nome dele era Berivaldo, né? Aí falam: vixe, como essa parece com a Berivaldo. Aí quando vê minha irmã, às vezes acha parecida com a minha mãe. E assim é. Eu vou deixando a foto dele e você diz: parece comigo, se eu pareço com ele, na verdade, ou não. Então vamos lá para a história, que tá o título do vídeo aí, né? Pra vocês um pouco da história dele, né? Como ele se envolveu nesse acidente que tá aí no título, né? Do vídeo, vou contar. Pelo que eu sei, tá, gente? Eu não era nascida no tempo. Eu nem existia, entendeu? Então, pelo que minha mãe me contou e o que eu sei sobre o acidente dele, né? Foi assim. Em 1995, minha mãe acha que ele tinha uns 24 anos quando aconteceu isso. Aí quando foi em 1995, ele trabalhava, ele é daqui, tá? Daqui de Pernambuco, até meu avô. Minha avó se separou do meu avô, a mãe do meu pai se separou e foi para São Paulo. Aí ele foi para trabalhar, meu pai, né? Foi para lá para trabalhar. E casou, acho que casou com uma mulher e teve minha irmã. Mas nesse tempo, antes do acidente, tá? Aí tiveram minha irmã mais velha, que depois já eu falo sobre. E eu não sei se ele tava com essa ex-mulher dele antes, tá? Antes desse acidente. Eu não sei se ele tava com ela quando ele se envolveu nesse acidente, mas eu acho que ele já tinha separado. Eu não sei direito. Eu acho que não tava com ela mais, não. Então vamos lá, em 1995, que eu acho que foi o ano que aconteceu, eu não tenho certeza porque a minha mãe também não sabe o ano, tá? Mas foi o trem da CPTM, tá? Quem é de São Paulo sabe de qual empresa eu tô falando. Foi nesse trem. Ele tava indo um dia de trabalho, né? Com a mochila nas costas. E foi no... Como é que fala? Foi sair do trem. Se eu tiver errado, eu vou perguntar à minha mãe e corrige, tá? Porque eu não sou boa de memória, mas... de lembrar como minha mãe me contou. Aí ele foi sair do trem. E na hora que ele foi sair, a mochila dele enganchou. Quando enganchou, minha gente, aí veio outro trem, sabe? Bem assim, aí no que ele tava com as pernas assim, aí ele passou, eu acho que na hora do desespero dele, ele colocou as pernas no meio, aí o trem passou com tudo, entendeu? Na hora do desespero, você não sabe o que faz, né? Aí ele contava que colocou as pernas na hora do desespero, então só ele sabia a agonia que tava ali. De todo jeito o ônibus ia, o trem ia pegar ele de todo jeito. Aí ele na hora do desespero colocou as pernas. Aí o trem passou, né? E nisso já sabe, né? As pernas dele já era. As pessoas pensaram que só o que restou dele foi o tronco. Mas não, tá? Porque ficou muito feio. Ele contava que as pessoas acharam que ele não ia sobreviver. Acho que as pernas dele ficou aqui pra cima, entendeu? Aí acharam que tinha coisado, só sobrou o tronco dele, mas não. Quando olharam, tinha sobrado... Vocês não vê aqui na foto tudo, tá? Eu vou deixar a fotinha. Sobrou as coxas dele, entendeu? E as pernas. Já era, eu acho que chamaram o SAMU, não sei nesse tempo como funcionava. E ele foi, levaram ele pro hospital. Aí chegando lá, eu acho que
fizeram alguma cirurgia, né? Não sei como foi. E minha avó foi, eu acho. Minha avó, quem cuidou dele. Aí quando ele acordou, ele contou pra minha mãe que só o que dava vontade era de pular pela uma janela. Aí as enfermeiras seguraram ele. Eu acho que a maior tristeza, gente, é você acordar e ver. Sim, nisso, deixa eu falar pra vocês. Quando aconteceu o acidente, que aí colocaram, acho que ele no chão, depois do acidente, ele conversou, falou o endereço dele, o número de celular e tudo. Ele tava consciente, tá? Aí eu acho que depois ele deve ter apagado e quando acordou já tava sem, né? As pernas. Continuando, aí depois minha avó foi cuidando dele, né? Quem cuidou dele foi minha avó, a mãe do meu pai. E depois, eu não sei se ele quis entrar em depressão, mas eu acho que não sei. Aí veio depois o pós, né? Como ele ia conseguir se movimentar. Ele não quis estar na cadeira de roda de forma alguma, não quis. E o que ele achou de interessante, né, para conseguir se movimentar, foi um skate e um tamanco. Vocês vão ver aí na foto que eu vou deixando, tá? Como era o skate e como era o tamancozinho dele, que ele usava. Não era salto não, tá? Salto alto de mulher. Era de mulher, mas era diferente. Vocês vão ver aqui na fotinha. E ele foi assim, foi levando a vida desse jeito, né? Não tinha como ele trabalhar mais. Não tinha como. Aí nisso, vi mais o que é que eu lembro, tá? Minha mãe, como foi que ele conheceu minha mãe depois? Ele tinha 28 anos quando conheceu minha mãe. Aí ele veio pra cá, né? Ele e minha mãe se conheceram. E eu não sei. E minha mãe já passou por poucas e boas. Vocês vão saber no vídeo aí que eu vou trazer ela aqui pra contar pra vocês a história dela. Quem sabe é ela, né? Como foi. Porque minha mãe, ela não ligava, né, gente, pra riqueza, essas coisas. Ela quis meu pai do jeito que ele era. Mesmo sem as pernas, ela se apaixonou por ele, porque tem gente que tem preconceito, né? Preconceito com pessoas que é deficiente. E mesmo assim ela amou ele. Aí depois ela vai contar a história todinha pra vocês, mas deixa eu falar sobre meu pai, né? Ele andava no skate, depois de carro, minha gente, ele aprontava muitas. E eu vou deixando foto aqui do ladinho, que ele comprou um carro adaptado, aí andava nesse carro, dava cavalo de pau. A vida pra ele não parou, tá? Dava cavalo de pau. Deixa eu ver o que mais, gente. De frente ao cemitério, pra vocês terem ideia. Ele pegava eu, meu irmão e minha mãe. Tinha vez, subia pra fazer a volta. Lá pra cima do cemitério. Aí chegava lá no cemitério e dava cavalo de pau. Dava um frio na barriga, vocês não tem noção. Eu lembro de algumas coisas. Eu tinha uns 4, 5 anos por aí, mas eu lembro. Ele, uma vez, até brigou com uns policial. Ele ligou o som do carro. E o vizinho do Hotel Sertão ligou pra polícia que tava muito alto e atrapalhando, né? Acho que dormirem. Os policiais chegaram e não tava querendo dar nele, né? Como ele era, o policial ainda se quis dar nele, aí o outro segurou, porque como ele era deficiente, eles iam sair por errado, né? Mas meu pai foi lá, depois que ele saiu, ele ligou o som de novo, olha. Ele era tão, minha gente, aprontava, viu? Aprontou muito, muito, muito. Mas infelizmente, né, ele não tá aqui hoje, mas... E também vou contar pra vocês como foi que ele chegou, né, ao fim da vida dele, o porquê dele ter falecido, tudo mais. Vou explicando pra vocês, mas por enquanto eu vou falando pra vocês sobre do que ele aprontava mais.
Tinha também, a casa lá tem piscina, tá? Ele nadava. Gente, ele boiava na água. Ele não conseguia afundar, como ele não tinha as pernas. Minha mãe disse que uma vez ele pulou num rio que tinha lá, bem, como é que fala, fundo. E ele ficava boiando, ele não conseguia afundar, por conta das pernas. Que, não sei pra quem sabe aí as coisas, que é assim, quem tem as pernas, o que faz o peso da gente é as pernas. Aí não consegue. Quem não tem, né? Nós que tem as pernas consegue afundar. E ele, como não conseguia afundar, ele ficava boiando. Minha mãe, uma vez que ele pulou do... Como é que fala? No rio lá. Ela contou que ele ficou boiando e na piscina também ele boiava. Boiava muito. O que mais que eu tenho pra falar? Que ele aprontava. Eu tô falando e lembrando, tá? Lembrando que não... Minha memória não tá muito boa pra lembrar. Deixa eu ver o que mais. A gente, no próximo vídeo que for fazer, eu vou contando o que é que ele aprontava, tá? Confesso pra vocês que ele não era nenhum santo. Não, gente. Não é porque ele faleceu, né, que a pessoa vai dizer que ele era um santo, não. Eu vou falar pra vocês no próximo vídeo, tá? Como foi. Como era. Mas quem conhece ele naquela rua sabe do que ele aprontava. A gente dava risada com ele. Ele dançava em cima do skate. Olha, corria, minha gente. Dava pra dizer que tinha as pernas, porque o tanto que ele andava naquele skate ligeiro, subia escada, descia. Tudo, ia pro banheiro sozinho. Tomava banho sozinho. Ele não dependia de ninguém pra nada, entendeu? Nada. Minha mãe nunca ajudou ele a tomar banho. Eu acho que ela nunca ajudou. Não sei se nos primeiros meses, quando ela casou, se ela ajudava ele a tomar banho, mas ele sempre fez tudo sozinho. Tudo só. Tomava banho sozinho. Deixa eu ver o que mais. Tinha uma salinha de som, que era basicamente o quarto dele, que ele passava o dia, tinha vez lá, assistindo filme, que é inclusive essa TV aqui, ó, que ele assistia filme. Vou mostrar pra vocês. Ai, gente, vai ser ruim. Inclusive tá aqui até hoje essa TV. Ó, desculpa essa bagunça, tá? Mas tá aqui, ó, a TV, que era dele. Que ele assistia muito filme nessa TV aqui, ó. Da LG, né? Bem grandona ela. E como ele foi como pai pra mim. Ele foi um pai assim, gente. Ele me batia, mas era porque eu aprontava, tá? Eu aprontava muito também. Mas ele sempre foi muito carinhoso, assim, quando ele não tava bravo comigo, né? Sempre eu era a preferidazinha dele. Tinha meu irmão também. No próximo vídeo minha mãe conta o que é que ele fazia, tá bom? Mas basicamente foi isso. Aí o que estragou tudo, o que estragava na verdade, ele era uma pessoa boa, tá? Quando precisavam dele, ele ajudava. Ele era uma pessoa muito boa, só o que estragava ele realmente era o que? O álcool, gente. O álcool estraga a vida da gente, estraga a família, estraga tudo. Ele também fumava também, mas o cigarro nem se comparava à bebida, né? A bebida era o mais que atrapalhava, até em questão de convivência, assim, com a minha mãe. Atrapalhou tudo. Minha mãe disse que ele era assim, ele não fazia nada do que ela vai contar no próximo vídeo. Depois de amizades, foi que ele começou a beber, a ficar do jeito que minha mãe vai contar pra vocês, tudo que ela passou com ele. Que ela disse aí me ajudar a contar a outra parte, né, da história.
Mas ele foi bebendo e bebendo. E veio o quê? A doença, né? Simplesmente a gente, por questão... Ele bebia todos os dias. Porque ele aprontava muito. Isso dele não ter as pernas não dificultava em nada. Ele, por não ter as pernas, ele tinha muita força no braço. Então, vai estar passando a soltar dele, tá? Tudo certinho. E ele, que mais que eu me lembro? A gente viajava pra Recife, ia pras praias, viajava bastante. Aí eu lembro dessas coisas que eu fui pra praia uma vez, já fomos pra esse rio, né? Eu não lembro assim, basicamente assim, tudo certinho, porque eu era muito pequena, né? Pra lembrar de tudo. Mas eu lembro de algumas coisas. Tem algum... Ai, tanta coisa que eu nem me lembro. Desculpa que a minha memória tá ruim. Mas como foi assim pra ele chegar no que ele chegou até a morte, né? Que foi um momento assim muito delicado. Eu não entendia muito. Não entendia assim muito como que eu era criança, mas eu lembro que eu chorava. Eu chorava até hoje, então eu sinto assim, quando eu passo lá pela casa da rua, inclusive tá à venda. A gente vai vender porque minha irmã, né, que é a parte dela, da casa, e também porque é uma coisa que eu não sei se dá certo a gente morar lá mais. Em 2021 a gente voltou a morar lá, tá? E quando... Gente, deixa eu falar sobre a doença, né, dele. Ele foi se agravando, bebendo. O médico já tinha dito pra ele que ele não podia beber mais, que ele tinha que parar de beber, e ele foi bebendo. Aí eu não sei se ele chegou a ficar internado uma vez, mas voltou pra casa. Eu acho que ele ficou internado uma vez, eu não lembro muito bem, que eu tava aqui no sítio. Aí o médico já tinha dito e ele continuou bebendo. Aí chegou um dia que ele tava até, acho que vomitando sangue, ou era fazendo o número 2 com sangue, que eu não posso falar a palavra. Então, do que foi que ele faleceu. Eu falei uma palavra errada e eu cortei esse vídeo, tá? De cirrose, tá? É uma doença que quem bebe fica. Foi a cirrose, ela se agravou e entupiu, eu acho que foi porque também entupiu uma veia do coração dele, foi algo assim. Sei que foi de cirrose. Eu não sei se tá no coisa de certidão, não sei se é certidão de óbito que se fala. Ah, eu tô rindo, péssima pra letra. Enfim. Aí foi disso, acharam o vizinho, que era amigo dele, morava de frente lá de casa, e foi lá, né? Que sim, nesse dia, eu vou contar como foi o dia que ele faleceu, ele já ia, ele tava ruim, né? Que ele chegou lá, o vizinho viu ele já ruim, e um levou ele até pra Recife já, pra ele se cuidar, né? Que ele tava vômito e fazendo número 2 com, você já sabe, né? Eu acho que era fazendo xixi, se eu não me engano, era algo assim. Aí o vizinho, disse assim que ia pra casa e ele ficasse se aprontando. Aí não sei se deram o banho ele ainda. Aí quando o vizinho voltou, disse que ele ficou lá deitado, né? Quando o vizinho voltou, que chamou ele, chamava ele de... E eu nem falei o nome dele, né, nesse vídeo. O nome dele era Berivaldo, tá? Aí o vizinho chegou e chamava ele de Berol, o apelido dele. Aí chegou e falou, Berol, aí quando olhou, ele tava, né, deitado e com o olho parado. Já tinha, né, até ficou uma mancha lá no chão que minha mãe demorou só pra limpar. Porque ele tinha, né, na hora,
Aí o vizinho chamou e nada. Aí fechou o olho dele já, sabe? Aí, inclusive nesse dia, eu vou contar, né? Nesse dia, minha mãe tava separada dele antes dele morrer. Acho que tava um mês separada dele, acho que era algo assim. Ela vai contar também no próximo vídeo tudo certinho. Mas minha mãe tava separada, ele tava vindo buscar a gente aqui no sítio, na casa da minha avó. Que nesse tempo nem tinha essa casa aqui que nós estamos morando agora. Ele vinha buscar a gente no carro, né? Tava vindo buscar nós todo final de semana. Aí ele vinha. E nesse dia ele tava também pra vir buscar nós, inclusive no dia que ele faleceu. E a gente todo empolgado, né? Esperando ele e nada dele. Aí quando minha mãe achando estranho, aí meu padrinho ligou e mandou nós se arrumar. Nós tudinho se arrumar, né? Aí ele deu a notícia que ele tinha falecido, né? Aí minha mãe chorou, mesmo que ela tava separada dele, logicamente que ela ainda amava ele, né, gente? Mas ela vai contar também o motivo dela ter separado dele, que inclusive foi a bebida, né? Que o que estraga tudo é a bebida. E foi assim que ele, infelizmente, chegou ao fim da vida, né? Mas não, se não fosse a bebida, ele tava aqui até hoje. Também porque chegou o dia, né? Que a morte só tem desculpa, só tem a desculpa. Não tem isso de, porque se não fosse isso, ele tava vivo. Mas foi assim, tá? Que infelizmente ele hoje não tá aqui pra ver, né? A netinha e tudo mais. Mas sei que onde ele estiver, ele tá feliz por nós, né? Ele hoje era pra estar com 52 anos. Ele morreu com 39. Morreu novo. Novo, ele morreu. Mas até hoje mexe assim comigo. Inclusive esses dias eu fui pra cidade e tava uma música, um carro com um som, tocando bem de frente lá à casa, né? E uma música, inclusive, que ele escutava. Aí quando eu olhei pra casa e escutei aquela música, eu lembrei logo dele. Porque, querendo ou não, ele ele ficou, no caso, foi até meus 6 anos, né, que ele foi meu pai. E ainda continua sendo, só que agora no céu, né. Mas foi assim a história. Vai ter a segunda parte, tá, que minha mãe vai contar. Minha mãe é quem sabe tudo detalhado, eu apenas sei do que eu lembro, tá. Mas foi assim que ele chegou a óbito, né? Infelizmente. E ele tá, inclusive, nessa mesma rua que a gente mora subindo, é o cemitério, né? Bem longe um pouco. Todo dia, em 2021, que a gente voltou a morar lá, passava um enterro lá. Aí, depois que ele faleceu, como foi, a gente voltou a morar lá na casa. Passamos não sei quanto tempo morando lá e saímos, né? Saímos de lá e depois fez essa casa aqui. Foi vendido uma garagem lá e fez essa casa que tem hoje. E deixou lá alugado, né? Depois nós foi pra Minas, voltamos, aí já tinha essa casa aqui, ó. Nossa vida foi uma correria. Mas a história dele, as coisas que eu lembro foi essa. Quando eu era mais pequena, eu chorava direto, tá? Eu chorava direto, lembrava dele. Hoje eu tô mais melhor, assim, com isso. Até porque já faz muito tempo. Então hoje só virou uma saudade, né? Virou uma saudade, assim, que quando eu olhar as fotos. Quando chega o dia dos pais, também dá aquela saudade, sabe? De não ter ele. Mas a vida é assim, né?
vida é assim. É uma coisa que o álcool ele tira vidas também e destrói famílias. Mas, enfim, isso é história pra outra. Minha mãe vai contar tudo no próximo vídeo. O que foi que ela passou já na vida, o que não foi. Como ela conheceu meu pai direitinho, porque ela quem sabe. Como. Deixa eu ver o que mais. Como foi pra ela depois que ele morreu e tudo mais, tá? Desculpa que tá coisando aqui. Desculpa se eu não soube muito bem lembrar das coisas, mas eu fui lembrando assim com que foi. Se tivesse a soltar aqui, era pra me ter pegado, que aí eu já ia mostrando e lembrando pra vocês. Mas eu vou deixando aqui a soltinha, tá? Mas foi isso, a história dele. Eu não soube muito bem, eu fui misturando as coisas, desculpa, minha gente, que minha cabeça tá esses dias, tá o ó do borogodó. Mas foi isso, sabe? Até hoje dá aquele, sabe, emocionadazinha, porque a gente fica pensando, né, se hoje ele estivesse aqui. Mas infelizmente ele não tá. Foi assim que Deus quis, até hoje minha avó, mãe dele, chora, né? Quando chega a data do aniversário dele, que no caso foi em dia 9 de janeiro. Ele completa ano, aí ela liga pra minha mãe e chora, né? Que ela é mãe, toda mãe. Eu acho que toda mãe, quando perde um filho, pode passar 1000 anos. Ela sempre vai lembrar, né? Ai, gente, deu uma emocionadazinha. Porque a gente lembra, né? Eu lembro que eu abraçava ele, sentava assim na coxa, né? Dele, como ele não tinha a perna, eu sentava no skate e ficava lá. Ele deitava, tem até uma foto, eu deitada com a mamadeira, aqui, acho que é aqui no peito dele ou é do lado dele, que eu amava. Deitar na cama quando ele tava lá. Só que acho que era na outra casa já. Na antiga casa, não era nessa que tá agora. Aí minha irmã tem outra história também pra eu contar. Porque senão vai ficar, olha, muitas histórias pra contar sobre o que eu aprontava, o que eu aprontei já. Muitas aprontação minha, quando eu era pequena. Eu fugi já, mas meu irmão, num prédio que tinha lá no Recife. Muitas coisas nós aprontamos. Aí, minha irmã, eu tinha contato com ela, mas não tenho mais. Tá, ela não é aquela irmã, ela tem o quê? 28 anos, eu acho. Acho que era isso. Acho que ela tinha uns 28 anos. Por aí, eu não tenho contato com ela, mas porque ela é minha meia-irmã. Eu poderia sim ter contato com ela, mas ela não responde as mensagens e pronto, né? Eu não. Foi depois que eu comecei a namorar com meu marido, né? Quando eu comecei a namorar com ele, ela ficou com raiva, não sei porquê, e não mantém mais contato comigo. Disse que só queria saber do meu irmão e da minha outra irmã. E hoje ela não manda mensagem mais pra minha mãe pra nada. Nada. E ela quer que seja, né, vendida também a casa. Nós todos quer, porque lá, eu não sei se eu quero voltar. Eu voltaria sim a morar lá, tá? Inclusive é muito bom ter o quarto, tem... antes de ser vendida essa casa, eu vou gravar pra vocês lá, tá? Vou gravar mostrando tudo, só sei que é grande, tem 6, se eu não me engano é 6, deixa eu ver, 5 quartos. Aí tem a sala normal, tem a salinha, nós chamamos salinha de som, porque tinha a TV e o som, e tinha, deixa eu ver o que mais, era a TV, o som
e um sofá lá que ele ficava assistindo. Esse vídeo vai ficar muito longo, então vamos lá pra deixar pra falar isso, a parte 2, tá? Se vocês quiserem mais histórias que tem pra mim contar, deixa aqui nos comentários que tem mais história pra contar. Desculpa aí minha enrolação, né, que eu tava tentando me lembrar das coisas. Enfim, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Até o próximo vídeo. Fique com Deus e tchau, tchau.